Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática com a professora Marlene. E hoje nós vamos estudar o plano cartesiano, tentar compreender, entender esse plano cartesiano, o autor desse plano e a função. Por que esse plano foi criado? Que função ele exerce na matemática? É isso que nós vamos aprender hoje, tá? Então, vamos começar aqui falando sobre o criador desse plano cartesiano. O plano cartesiano. Criado por René Descartes, o plano cartesiano consiste em dois eixos perpendiculares, já te explica o que significa perpendiculares, sendo o horizontal chamado de eixo das abscissas e o vertical de eixo das ordenadas. O plano cartesiano foi desenvolvido por Descartes no intuito de localizar pontos num determinado espaço. Do seu trabalho enquanto matemático, destaca-se o estabelecimento da relação entre a álgebra e a geometria. Então, temos aqui, gente, o plano cartesiano. O plano cartesiano, ele tem seus elementos. Os eixos, como foi dito, ó, o eixo vertical, que é o eixo das ordenadas, e ele é nomeado com a letra Y. E o eixo horizontal, que é o eixo das abscissas, que é determinado pela letra X, formado por retas. Você já sabe o que é uma reta, na verdade aqui é uma semirreta, né? Aí, veja só, gente. Ele tem uma origem, que é o encontro desses dois eixos. Eles são perpendiculares por quê? Porque eles têm um ponto de encontro e formam ângulos de 90 graus, ok? Por isso, eles são perpendiculares. São encontro de duas retas ou semirretas, onde formam ângulos de 90 graus. Deu para entender? Nesse plano cartesiano, ele é formado por quadrantes. Esse espaço aqui, ó, da divisão de um ângulo de 90 graus, a cada um ângulo forma um quadrante. Temos aqui o primeiro quadrante, à esquerda o segundo quadrante, ainda à esquerda abaixo, na parte inferior, terceiro quadrante e à direita o quarto quadrante, ok? Então, nós já sabemos que o eixo das ordenadas é o eixo vertical, o eixo das abscissas é o eixo horizontal, chamado de X, o vertical chamado de Y. Como já foi dito, gente, a função do plano cartesiano é você identificar pontos em um determinado plano. Então, vamos observar aqui, ó, gente. Temos aqui o eixo X no ponto 3 e o eixo Y no ponto 4. Quando eu juntar esses dois, a abscissa com a ordenada, eu vou identificar um ponto, que eu chamei o ponto P. O ponto P, 3, que é o eixo X que vem primeiro, e depois o 4. Então, nós chamamos aqui ordenado do ponto P. A abscissa do ponto P, que é o 3, e a ordenada do ponto P, que é o 4, certo? Então, nós identificamos aqui o ponto P. O ponto P tem essas ordenadas, 3, 4. No caso, 3 e 4 são as coordenadas de P, isto é, as coordenadas do ponto P que foi identificado aqui do plano, ó. Ok? Ponto P. Vem o ponto 3. Primeiro vem o X, que é as abscissa. E depois o Y, que é a ordenada. Ok? Identificamos o ponto aqui, ó. Esse plano cartesiano dá pra gente fazer muita coisa legal. Figuras, quadrados, triângulos, sempre identificando pelo um ponto. Por exemplo, um triângulo vai ter o ponto marcado nos vértices. Então, o triângulo, eu vou observar 3 pontos para poder formar um triângulo. O quadrado ou o retângulo, 4 pontos para fechar esses pontos e formar um quadrado, e assim por diante.
Olha, gente, ó, preste atenção esses pontos aqui, ó. O ponto A estão nas ordenadas 4 e 0. Olha aqui, ó, ponto A, ó. X é 4, ó, 1, 2, 3, 4. E ele está em cima da abscissa. Então, o outro ponto vai ser 0, porque ele está no ponto de origem, ó. 0. Ponto B, 1, 5. Então, quem é 1? É X. Então, olha aqui, ó, ponto B, 1. E quem é Y? 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1 e 5. Ponto B, está bem aqui, ó. Olha só, gente. Ponto C. X é 0, porque ele está em cima da ordenada. Está em cima do eixo, aliás, do eixo Y. E que é a ordenada, né? Mesmo, na verdade. E o outro ponto é 1, 2, 3. Ele está na ordenada 3. Na abscissa está 0 e na ordenada 3. 0, 3. Agora, se eu pegar e ligar esses 3 pontos, ó, eu vou ligar aqui. Você faz de conta que eu estou ligando. Não vai dar para riscar, mas eu vou traçar, ó. Vou traçando uma linha bem certinho de um ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C e do ponto C para o ponto A. Formei um triângulo. Então, eu formei um triângulo de pontos A, B, C, vértice A, B, C, onde os pontos as ordenadas são 4, 0, 1, 5, 0, 3. E assim por diante, gente. Vamos ver o ponto D. O ponto D, vocês podem observar que está menos 2 e 2. Por que será menos 2? Porque sempre quando está aqui, ó, à esquerda e à direita, os números vão ser sempre negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aqui também para baixo também, ó. Tanto na abscissa como na ordenada, ok? Vai ser sempre negativo, que é o caso do ponto D, ó. Olha aqui onde o ponto D tá. No eixo X, Y, ali, eixo X primeiro, né? Ele está na parte esquerda, é negativo, menos 2, ó. Menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2. E no ponto X da ordenada, ele está acima do zero, então é positivo. 1, 2. O ponto D está aqui, ó, menos 2 e 2. No ponto E, do mesmo jeito, gente, ó, o ponto E, ele está à esquerda, então é menos 1. E no X, no eixo X, ele está no ponto 0, né? Ó, exatamente em cima do eixo, então é 0. Sempre que o ponto estiver exatamente em cima do eixo, vai ser sempre 0, seja abscissa ou ordenada, ok? E assim por diante, gente, ó. Identifica-se o ponto e escreve as ordenadas. Ou escreve as ordenadas e identifica-se o ponto. Deu para vocês entenderem, gente? Então, vamos entender melhor na nossa atividade agora, que a tia vai passar e enviar para vocês em seguida, para vocês copiarem no caderno de vocês, ok? Fiquem com Deus e até a próxima. Gente, eu vou explicar para vocês como localizar um ponto no plano cartesiano. Preste atenção, aqui está o plano cartesiano, os dois eixos, o eixo da ordenada na vertical e o eixo das abscissas no horizontal. O X, como vocês estão vendo aqui do lado direito, são os pontos positivos. E aqui são os negativos, do mesmo jeito das ordenadas dos Y. Do 0 para cima é positivo, do 0 para baixo, negativo. Agora, vamos localizar nesse plano cartesiano o ponto P, de ordenada 3 e 6. Então, como vocês sabem, a primeira ordenada é do X, o 3 está aqui, ó. Marcar aqui o 3. E o Y vai ser o 6, tá aqui, ó. Marcar aqui o 6. Aí é só levar e encontrar aqui, ó,
numa reta, na retinha, tá? Ponto X e o ponto Y. E as ordenadas vão ser do ponto P, é esse aqui. Ponto P é igual a 3 e 2. Certo? Agora vamos para o segundo ponto, que é o ponto D. Então, o ponto D, gente, ó, é menos 2 e 8. Então, como nós já sabemos, a primeira ordenada é abscissa, o ponto X. Se é menos, então ele vai estar na esquerda, tá aqui, ó, menos 2. E o ponto do Y, da ordenada Y, é 8, ó, tá aqui, ó, 8. Aí é só encontrar aqui, ó, menos 2 e vou levando até chegar na retazinha, viu, gente? É uma reta. Até chegar ao 8 e o ponto D tá aqui, ó. Ponto D. Esse é o ponto D. D é abscissa, menos 2. E ordenada 8. Certo? E ele ficou no segundo quadrante. O ponto P está no primeiro quadrante, o ponto D está no segundo quadrante. Vamos aqui o ponto H. É 4 e menos 5. Então, o ponto H, a primeira abscissa é X, é positiva, então tá aqui, ó, 4. Vocês estão vendo aqui, ó, né? 4. E a segunda abscissa é menos 5. A segunda ordenada está no Y. Então, se é menos, então ele vem para aqui, ó. Negativo aqui, ó. 5, tá aqui, ó. É só encontrar os dois. E aqui eu localizei o ponto H. Tá? Que é esse aqui. Ponto H. De ordenadas 4 e menos 5. Deu para entender, gente? E ele ficou no quarto quadrante. Agora eu vou mostrar para vocês como eu procedo para me identificar os pontos de uma figura, tá certo? E formar uma figura no plano cartesiano. Eu posso fazer isso. Então, olha, vamos localizar o ponto aqui, ó. Esse pontinho aqui, qual vai ser as ordenadas? X menos 3 e Y menos 2. Desculpem, gente. X menos 6 e Y menos 3. Outro pontinho que eu vou identificar aqui. Menos 4, todos no segundo quadrante, no quarto quadrante. O quarto quadrante vai ser sempre negativo. Menos 4, menos 3. Outro aqui que eu vou localizar bem aqui, ó. Esse aqui vai ter a ordenada menos 3, menos 3. Vou localizar outro bem aqui. Menos 4, menos 7. Vou localizar outro aqui, ó. Então, as ordenadas dele vai ser menos 6, menos 7. E por último, um aqui, ó. Menos 7, menos 3, menos 5. Agora, eu vou ligar esses pontos. Ligando os pontos, um a um. Se eu conseguisse com a régua, né? Formei um polígono. Um polígono de 6 lados, que chamam um hexágono, né? Então, gente, ó, o plano cartesiano tem essa função, você localizar pontos em um plano, ok? Deu para entender? Agora vamos para a atividade. Um beijo e até a próxima aula.